Bom dia, população altalegrense, população rolimorense. Estou aqui com a artesã Rose, da Rose Bordados. A gente está para refletir sobre o mês de fevereiro, que é o Fevereiro Roxo, que é sobre a conscientização da fibromialgia. Antes de tudo, eu quero agradecer primeiramente o nosso presidente da Câmara, o vereador Valceir Gomes de Lima, Lula do Assentamento, por apoiar essas iniciativas e trazer todo esse trabalho para nós. E quero pedir também, agradecer primeiramente a Rose, minha amiga, por estar cedendo, né, o seu tempo e disponibilizar o seu tempo para fazer essa entrevista e falar que ela se apresente também e fale sobre essa doença que ela também possui, né? Rose, cumprimente o pessoal e fale com eles. Olá, bom dia, né, para todos, ou boa tarde, não sei o horário que vão estar vendo. É um prazer estar aqui com você. Agradeço o convite, agradeço ao presidente da Câmara também, o Lula do Assentamento. Eu sou a Rose, conhecida mais como Rose Bordados. Eu sou portadora da doença já há alguns anos, né, que eu descobri desde 2017. E comecei a trabalhar com artesanato justamente para ser uma terapia para lidar com a doença. Muito bom, muito bom. Então vamos iniciar. Eu já vou fazer a primeira pergunta. Quando foi que você recebeu o diagnóstico? Então, primeiro eu descobri hérnia de disco, né? Tenho 3 hérnias de disco, eu comecei a perder o movimento das pernas. E eu comecei a fazer fisioterapia, tudo. Aí no meio de uma sessão de fisioterapia, um dos fisioterapeutas falou, né, sobre fazer um teste, ver se eu não tinha essa dor, porque eu já tinha feito alguns procedimentos para eliminar a dor e eu continuava sentindo dor excruciante, assim. Aí eles apertou os pontos, né? Porque quem estuda sobre isso sabe, tem uns pontos no corpo, são 18 pontos. Com 8 você tá no início. Aí a gente descobriu que tinha o início dela, aí passou pro neurocirurgião, que é o que eu consultava na época. Ele me encaminhou para um reumatologista, que é a reumatologista a doutora Raquel de Cacoal. Tive que ir tudo particular na época, porque era com urgência, né? Aí ela constatou, ela fez exames para saber se não tinha lúpus, porque tem a doença do lúpus, que ela é interna, ela causa isso. Fez N exames, fez os toques dos pontos, né? Eu tinha 14 já. E foi ela que deu o diagnóstico que eu tinha, a fibromialgia já crônica, no caso, né? Foi daí que eu descobri. E qual que foi a sua reação com isso? Nossa, na época foi meio assim, que é isso? Nunca ouvi falar, nem conseguia pronunciar o nome, porque é um nome bem difícil de falar. Não tinha ninguém na época para me informar certinho, porque você tem N sintomas. Na verdade, ela tem mais de 100 sintomas e em cada pessoa ela vai reagir de uma forma. Como eu já tinha hernia de disco, outros problemas na coluna, então ela afetava a minha coluna, meu caminhar. Nossa, tem vários sintomas, né? E eu foi assim, uma surpresa, um choque. Aí eu comecei a ler a respeito, tentar procurar informação para poder lidar com a doença. Passar por psicólogo, tudo para você conseguir entender o que ela é, o que ela faz na sua vida, né? Mas foi bem chocante no começo, foi meio assim, nossa, por quê? Em que a doença mais afeta o seu corpo e a sua mente? Como que essa doença afeta seu corpo e a sua mente? Então, no meu caso, como eu vou dizer, cada pessoa reage de uma forma. Além das dores intensas que você tem em algumas partes do corpo específica. Dói para pentear o cabelo, dói para você fazer a unha, porque para tirar a cutícula quando tá na crise aguda, aquilo dói. Como eu tenho problema na coluna, ela ataca mais a coluna, porque já inflama, né? Ela inflama os nervos, exatamente, as articulações. Limita alguns movimentos, eu perdi a minha coordenação motora, força nos braços. Deixa eu ver, eu não consigo mais dirigir, pilotar, nada, porque a gente tem umas tonturas, né? Eu já cheguei a cair no meio da rua, meu filho socorrer, algumas pessoas socorrer, levar para o hospital. Então, assim, tem muita coisa. Memória, principalmente memória. Cada crise de dor que você tem, parece que você... Parece, não já tem na doença que você perde um pouco da sua memória passada.
Uhum. Então, assim, é bem complicado lidar com ela mesmo. E em mim ela afeta de uma certa forma, né? Em outras Entendo. pessoas vai ser diferente, mas a dor é o principal fator, que às vezes a pessoa olha para você e não acredita que é tanta dor, mas só quem passa, quem sente, sabe. E quando você foi diagnosticada e começou a sentir mais fortemente essas dores, o que que você fez para lidar com essa doença e o que que você faz ainda hoje em dia para lidar com isso? Então, no começo, né, eu demorei para aceitar o diagnóstico, porque eu não entendia. Aí fui passar pelo psicólogo, conversar, estudar, como eu disse, procurar saber o que que é, principalmente na internet, porque na época aqui eu não conhecia ninguém que tinha doença. Aí eu fui estudar, comecei a fazer o quê? A me cuidar mais, que foi uma dica do psicólogo. Não saia de casa sem estar arrumada, porque você se sentir bem faz você diminuir as dores. Como ela é ligada um pouco ao seu psicológico também, por isso que antigamente chamava ela de Maria das Dores, mas você se cuidando, se olhando, se achando bem, fazendo alguma coisa que faça bem para você. Você tem que achar um hobby. Uhum. Eu gosto de fotos. Estou me tornando modelo plus size porque eu gosto de fotografia. Comecei a bordar. Em vez de já sabia artesanato desde os 8 anos, porque é uma coisa de família. Eu comecei a investir mais no artesanato, porque além de me ajudar financeiramente, é uma terapia. Entendi. Além do psicólogo, qual outro profissional a pessoa deve procurar para saber do diagnóstico, para ter informações sobre a doença? De imediato, você vai passar num clínico geral, ele vai falar para você procurar um reumatologista. O correto, depois de 6 meses de dor intensa, se não tem nada que cure, nada, você vai no reumatologista, que é o indicado, porque ela é uma doença que lembra um reumatismo, porque ela afeta as suas juntas, os seus nervos eles atrofiam, né, por causa da dor. Então, reumatologista e fisioterapia. Eu indico um fisioterapeuta porque é o que me ajudou a voltar a caminhar normalmente. Tudo foi uma fisioterapia. Você não fica sem fisioterapia, sem algumas posições de pilates para você fazer. Então, sempre, como não pode ir numa academia, faça fisioterapia, porque ajuda muito. Então, você mesmo tendo essa doença, você ainda assim tem uma vida normal, leva uma vida cotidiana normal. Não seria bem o normal, mas é quase normal. Entendi. Porque assim, não faço quase todos os serviços de casa mais, mas o dia que eu tô bem eu faço. Eu saio de casa. Tem algumas coisas que me limitam ainda. Não vou falar, você vai ter uma vida totalmente normal. Não, vai ter algumas limitações. É normal, qualquer doença que você tenha, você vai ter uma limitação. Mas eu tento cada dia superar um pouquinho mais daquilo. Porque se você ficar pensando, eu não tô mais normal, eu tenho isso, aí aquilo vai te travar mais ainda. Eu falo por experiência, porque no começo eu não aceitava, então foi difícil para eu conseguir aceitar e lidar com ela. Você falou sobre o artesanato, de que forma que o artesanato te ajudou a melhorar? Você falou sobre terapia, como o artesanato como terapia, como que isso te ajuda a melhorar? Então, porque assim, como a gente tem problemas de memória e, como eu te disse, a outra questão, a coordenação motora, a força nos braços, você fazer um artesanato, porque eu pelo menos bordo ponto cruz e ponto russo. Faço crochê também. Você tem que movimentar seus braços, você vai movimentar suas mãos, sua mente, porque você tem que contar. Você tem que saber o tamanho do tecido, você vai costurar, você vai fazer alguma coisa que está exercitando a sua mente. Porque o que ajuda muito. Se você parar, aí só vai deteriorando. Então você tem que fazer alguma coisa que exercite a sua mente. Então o artesanato ajuda nessa parte. E você vê uma peça pronta, você falar que foi você que fez, aquilo faz muito bem pra gente. A sensação de satisfação, né? Que mesmo tendo essa doença que ela é degenerativa, você faz alguma coisa útil. Porque a sensação no começo que você descobre a doença é que você é inútil. Entendi, Rose. Agradeço pela sua participação, pela sua presença. Espero que você melhore cada vez mais e vá lidando melhor com a situação. E gostaria que você desse uma palavra final para as pessoas que também passam por esse tipo de experiência e para os familiares e amigos. Então, quem passa por isso, no começo a gente fica um pouco chocada, assim, mas não entra em desespero. Tudo na vida tem um lado bom, eu penso assim comigo, né? Se você não pode mais trabalhar fora, arranje um hobby que você possa transformar em alguma coisa que também te dê uma renda. E familiares e amigos, apoio, gente.
Isso é o negócio de falar, você não sabe o que é dor. É verdade, ninguém sabe o que é dor, só quem passa. Então a gente precisa do apoio de alguém próximo, da família principalmente, te espera que a família apoie. É muito importante na ajuda, porque você tem que fazer coisas que te façam bem. Porque quanto mais nervoso, quanto mais estresse, mais dor. Se você ficar ouvindo, ah, você não sabe o que é dor, isso é manha, só vai piorar a situação. Então, um amigo, familiar, apoie, ajude. Quando tiver com dor, leve ao hospital, ajude a sair da cama, a vestir uma roupa, porque no começo eu não conseguia vestir nenhuma calça, não conseguia lavar o meu próprio pé, porque eu não conseguia me abaixar. Então, nesses dias a gente só quer apoio. É a melhor coisa que você pode fazer, apoio. Bom, Rose, muito obrigado. Eu que agradeço.